Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje, dia 19 de junho de 2024, com essa música maravilhosa, Carta ao Tom 74. Amo essas músicas da Bossa Nova, Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Bom dia, Rosicler. Canções de canção do amor demais. Bom dia, Margarete. Eu lembro dessa música, primeira vez que eu a ouvi, eu estava morando no Rio de Janeiro e fiquei impressionado. Na época que eu morava no Rio, Paty, não sei se eu já te contei que eu morei no Rio, aí na tua terrinha. E essa música me acompanhou, porque eu recém estava começando a tocar violão, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, eu me formei em Pelotas e fui morar no Rio de Janeiro. Fui trabalhar num escritório austríaco do Rolf Werner Rutter, que era amigo do Oscar Niemeyer. Aí me convidaram para trabalhar lá. E aí eu ouvi essa música e poder viver essa música olhando o Redentor, olhando tudo isso, era outro papo, assim. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Rosalie. O mais elegante. Olha a blusa dele, gente. Já contei. Bom dia, Isis. Bom dia, Diego. Bom dia, Ana Tereza. Sim, hoje de manhã eu me arrumo para trabalhar em casa. A gente trabalha na nossa casa porque tem milhões de peças, né? E a Carolina disse, onde é que tu vai? E ela já estava levantando para ir para academia. Às 5 da manhã ela vai para academia. E na verdade ela brincou, né? Porque a gente se arruma para trabalhar em casa. Todo dia. Não deixo de me arrumar para trabalhar em casa. E ela disse, onde é que tu vai? Eu disse, eu vou trabalhar. E depois que eu termino o trabalho, eu tiro a roupa, coloco uma roupa mais confortável para ficar em casa, mesmo estando em casa, entendeu? E existe esse método assim, mas eu não deixo me arrumar, nem pensar. Bom dia, Ângela. Amo essa música aí. Obrigado, Patrícia, pelo elogio. Sim, ela é um tecido maravilhoso, gostosinho. Acho que é a segunda vez que eu uso ela. Bora lá? Eu já estou no café, né? Ângela, tudo certo aí? Tá, né? O rio tá baixando. Tá chovendo muito agora. Mas o rio baixou essa noite. Nós estamos aqui, ó. Bom dia, Aparecida. Thich Nhat Hanh, editora Bodhigaya, seguindo as pegadas do Buda. Velho Caminhos, Nuvens Brancas. Vamos lá? Prontos? Prontas para embarcar? Mande um aviãozinho, convide as pessoas, dê uma baixada no nosso número de participantes. O pessoal resolve assistir depois, né? Mas é legal quando está ao vivo também. Tem muita gente que assiste gravado depois, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Bom dia, Márcia. Como é que tá, Márcia? Problema, né? Chuva te pegou aí, que eu sei. Pegou a empresa de vocês, né? Capítulo 9, página 55. O caminho da compaixão. O casamento de Siddhartha e Yasodhara aconteceu no outono seguinte. Foi uma ocasião de grande alegria e celebração para todo o reino. A capital, Kapilavastu, foi decorada com bandeiras, lanternas, flores e havia música por toda parte. Todas as vezes que Siddhartha e Yasodhara iam em sua carruagem, eram cumprimentados por ressonantes aplausos. A Ângela diz que tudo bem, está baixando o rio, ainda bem, né? Bom dia, Grácia, bom dia, Ana Maria Severo, Emanuele. Também visitaram aldeias e vilas, levando presentes, alimentos e roupas para muitas famílias pobres. O rei Suddhodana supervisionava a construção de 3 palácios para o jovem casal. É outro papo, né, gente? A pessoa
Para sua casa, ele vai fazer 3 palácios, era um para cada estação, assim, né? Olha aí, ó. O palácio de verão foi construído sobre uma linda colina das terras altas, enquanto que os palácios da estação chuvosa e do inverno ficavam dentro dos limites da capital. É quase como a gente, assim, né? A gente tem uma casa para cada estação do ano, assim. Aqui no Rio Grande do Sul, como as estações são bem definidas, a gente tem que ter uma casa para cada estação, claro, né? Isso é super sustentável, assim. Que loucura. Então o príncipe Siddhartha viveu nesse meio, hein? Pensem nisso. Pensem sobre isso. Né, Aparecida? Que tal? Cada palácio possuía piscinas com flores de lótus. Alguns com pálidos lótus azulados, outros com lótus cor-de-rosa e brancos. Os finos trajes do casal e suas sandálias, bem como o perfume de sândalo que usavam diariamente, vinham especialmente de Varanasi, a capital do reino de Kasi, ou Kasi, ao sudoeste. O rei Suddhodana estava em paz, agora que Siddhartha tinha seguido o caminho que desejava para seu filho. Pessoalmente, o rei selecionou os melhores músicos e dançarinos do reino para proporcionar contínuo entretenimento e deleite ao seu jovem filho e à sua nora. A Isis disse, como no Rio é sempre verão, só precisa de uma pena, né, Isis? É isso aí, né? Que loucura. Mas tem muitas... Isso acontece ainda. Isso acontece. Enfim, né? A felicidade para Siddhartha e Yasodhara não vinha de uma vida pomposa, de prosperidade e posição social. É fácil falar quando tu está nessa situação, né? A felicidade deles vinha de abrirem seus corações e compartilharem seus mais profundos pensamentos um com o outro. Não se importavam com petiscos exóticos ou roupas prateadas e bufantes. Enquanto podia apreciar a destreza de dançarinos e músicos, não se deixavam carregar pelos prazeres que isso lhes oferecia. Tinham seus próprios sonhos. Encontrar respostas relacionadas à busca espiritual e à renovação da sociedade. Então eles eram ligados, hein? Eles estavam engajados no processo. No verão seguinte, enquanto estavam sendo levados ao palácio de verão pelo devoto Shana, o servo, Siddhartha, apresentou a Yasodhara lugares através do reino que ela ainda não conhecia. Ficaram vários dias em cada localidade, algumas vezes passando a noite em casas comuns do povo, partilhando da comida simples e dormindo em camas de cordas trançadas. Eles aprenderam muito sobre o modo de vida e os costumes de cada lugar que visitaram. Bom dia, Gabi. Bom dia, Natalina. Às vezes, eles encontravam uma miséria terrível. Famílias com 9, 10 crianças, todas marcadas pela doença. Não importando o quão duro trabalhassem dia e noite, os seus pais não conseguiam ganhar dinheiro suficiente para manter tantas crianças. O sofrimento ia de mãos dadas com a vida dos camponeses. Siddhartha viu crianças com braços e pernas tão finos quanto gravetos e barrigas distendidas por vermes e desnutrição. Ele viu o deficiente e debilitado forçado a mendigar nas ruas, e essas cenas furtavam dele toda e qualquer felicidade. Viu pessoas presas em condições inescapáveis. Além da pobreza e doença, elas se viam oprimidas pelos brahmanes e não haviam a quem reclamar. A capital era distante e, mesmo que fossem até lá, quem as ajudaria? Ele sabia que nem mesmo um rei tinha poder para transformar aquela situação. Então, esse parágrafo aqui, gente, eu tenho que dar uma pausa. Eu sei que eu tenho batido muito nessa tecla, mas quando tu vai estudar o budismo, tu te depara com um monte de frentes de linhagens tentando trazer para um lado. Assim, Bom dia, Fran, está trazendo para um lado mais mitológico, mais religioso. Né? O Thich Nhat Hanh, ele vai trazer para um lugar assim muito chão, muito terra, muito normal, muito do dia a dia, assim, muito como as coisas são, né? E que faz muito mais sentido para mim.
Quando ele diz assim, ó, que ele saiu, né, já repeti isso, repeti porque sempre tem gente nova, enfim, é importante gravar isso. Porque a gente se posiciona quando a gente fala sobre isso. E eu me posiciono. Né? Acho que esse é das minhas qualidades e um dos meus defeitos. Né? Qualidades porque para mim é bom e uns dos defeitos porque, enfim, acaba atingindo outras pessoas que são contrárias a isso e ficam meio chateadinhas comigo. Quando eu falo de uma forma mais veemente, né? O budismo não é religião. O budismo não é religião. E quando tu traz para esse lugar mitológico também, né? Em que tu traz o Siddhartha como um ser supremo e que ele vem assim, que ele já nasce falando, que ele já nasce e caminha para todos os 4 lados e proclama que ele vai ser o salvador do universo, isso aí para mim não funciona. É um ser comum, como todos nós. Para mim não funciona. Quando ele é preso dentro do castelo, né? E aí diz que Suddhodana não deixava ele nunca, diz que as flores nunca morriam dentro do castelo, já li isso. Então tinham sempre flores sendo renovadas para ele não ver que existia morte. Os velhos eram mandados embora para ele não ver que as pessoas envelheciam. Não faz sentido isso aí, sabe? Até porque o Suddhodana também envelheceu, né? Então, tem textos que eu estou falando de textos que eu li, de textos sérios, assim, de linhagens sérias que eu sigo, que admiro, mas tem algumas coisas que não faz sentido. O Thich Nhat Hanh, ele vai trazer algo que faz sentido na antropologia, faz sentido no aspecto sociológico, em que ele era uma pessoa que transitava e que via as coisas, né? Outro ponto importante, ele não tira o lugar da importância dos seres femininos. A importância de Gotami, que vai ser a primeira monja ordenada no planeta, a primeira mulher monja ordenada no planeta, né, no budismo, mas no jainismo já existia, isso é importante também, e traz Yasodhara como um elemento, não só como um elemento figurativo, como um bibelozinho, né, ou como diz na música do Vinícius, uma mulher somente para enfeitar. Não funciona isso. Ele vai trazer a mulher dentro de um contexto, o Thich Nhat Hanh vai trazer a mulher dentro de um contexto baseado no estudo antropológico, baseado no estudo histórico, visando trazer a mulher para o lugar que ela merece, o lugar de destaque. E não significa que com isso, com esse meu discurso, que a mulher precise disso. Não, ela não precisa disso. Mas ele vai dizer, não, quando eu me posiciono, vocês acham que esse texto desse parágrafo aqui, não houve linhagens que foram contra Thich Nhat Hanh, que disseram, não, tu está falando uma grande heresia? Tem sim, por quê? Porque o budismo também é patriarcal em muitos casos. Muito patriarcal, muito patriarcal. O budismo tibetano é patriarcal, totalmente patriarcal. Né? Ele tem uma visão tibetana no Brasil um pouco mais leve, mais suave em alguns lugares, mas ele é patriarcal. E a gente pode ver isso através da fala, quando a gente leu A Caverna na Neve, né, com a Tenzin. Né? Ela sofreu com isso. Ela vai lá e peita, né, dá uma peitada no Dalai Lama. Vem cá, e aí, meu? Não foi nesses termos, né? Mas ela disse, e aí? Tem até um videozinho dela, né? Ela falando, e aí? E as mulheres? Por quê? Porque no budismo tibetano vai dizer que as mulheres, né, em algumas situações, em alguns budismos, alguns lugares, vai dizer que as mulheres precisam renascer como homem para atingir a liberação. E o Thich Nhat Hanh vem com um discurso e diz, Yasodhara apresenta esse mundo para ele, Yasodhara está à frente disso, Yasodhara é aquilo. Então ele rompe com um sistema de ensinamentos. Não é um simples parágrafo, é um parágrafo em que ele se posiciona, ele diz, o budismo não é religião, o budismo não é machista, não é patriarcal. Ele se posiciona e diz, isso aqui que vocês estão vendo é um ser comum, só que era um gênio, um dos maiores gênios. A gente fala gênio e pensa em Einstein, né? Mas ninguém diz gênio Siddhartha, porque é um nome distante, é um nome esotérico, um nome que está fugaz assim, para muitas pessoas. Isso é religião. Einstein pensou uma coisa, deixa eu mostrar uma coisa para você. O livro que eu não achava estava ali. Isso aqui é o primeiro volume de 4, foi um presente da Ana Teresa Barreto, né, a mãe do Vitor Barreto, da Luz da Letra.
Ela mandou o primeiro volume, assim que saiu ela me mandou. Jefferson, olha aí. Né? E olha o que diz atrás. Primeiro volume sobre os tratados budistas indianos clássicos. O mundo físico, de 4. Né? Aí vai dizer assim, o presente volume documenta claramente a sofisticada tradição de pensamento científico na Índia. Inclusive, as investigações sobre a teoria atômica, a relatividade do tempo, o conceito de múltiplos sistemas de mundos, o desenvolvimento do embrião, a função do cérebro e os micro-organismos no interior do corpo humano. Isso aluga um duplex na cabeça das pessoas. Por quê? Porque as pessoas acham que o budismo não vai falar sobre isso. E o Siddhartha viu isso tudo. Sem ter a ciência ao seu lado, sem ter comprovações ao seu lado, ele viu isso através de uma estrutura de pensamento. E ele rompe com isso. Ele rompe com tudo que estava acontecendo no período. E aí surgem todos esses tratados. Claro que tudo isso aqui é um avanço do pensamento siddhartiano, né? É um avanço desse complexo pensamento. Por quê? Porque vai vir Nagarjuna, vai vir outros elementos, outros filósofos, pensadores, do mesmo nível, do mesmo calibre de Siddhartha. Mas Siddhartha lança e diz, olha, o mundo é isso, dessa forma, o aspecto social, antropológico, olha que loucura. E o que a gente está fazendo aqui, quando eu trago, às vezes eu preciso trazer isso para vocês, esse oxímoron, esse vajra, né? Esse rompimento de pensamento, de achar que quando eu digo budismo, quando eu falo em Buda, eu fico ali naquele aspecto ali totalmente amebático. Não é nada disso. Não é nada disso. A partir do momento que eu digo eu sou budista, eu rompi com todo um sistema de pensamentos que vai me trazer para um lugar. Não é possível ser budista se tu é machista, se tu é preconceituoso, se tu é... Não é possível. Porque ele vai dizer muito claro, esse é o posicionamento do budismo. Olha só que coisa fantástica. E isso tudo num parágrafo. Então, quando eu estou lendo um livro, eu tenho que examinar o lugar onde ele foi escrito, no tempo. E aí ele vai me dizer isso. Aí ele vai pegar e vai narrar. E a Zodara está mostrando isso. Certo? Eu sei que foi um discurso longo, um discurso que eu me empolgo, mas é importante eu mostrar isso, que quando eu falo de budismo, Siddhartha e meditação, eu não estou falando de meditação. Meditação foi uma das coisas que ele usou, uma das práticas que ele usou para observar esses fenômenos, né, que estão por aí para todo mundo olhar. Me empolgo, né? Tá vendo? Então tá aí. Siddhartha, bom dia, mãe. Como é que tá? Melhorou da gripe? Tudo bem, mãe? Pensei em lhe ligar ontem, mas aí achei que não ia lhe incomodar, devia estar descansando. Vou lhe ligar hoje mais tarde, tá? Aparecido escreveu, ele é fantástico, verdade, muito patriarcal ainda. É fenomenal, a Paty escreve, fenomenal o tanto de fenômenos que ele observou. É algo assustador. É algo incompreensível. Leia esse livro aqui, primeiro que ele é muito difícil. Já vou avisando vocês, é bem complexo, bem complexo. Eu estou lendo assim, e digerindo, e anotando, e voltando, assim, tem que ler com muito... É um livro que é um livro de adega. Tem livros que é para o dia a dia, assim, né? Que é tipo aquele vinho que tu usa para o almoço, assim, né? Esse já é uma ocasião especial. Esse é preciso degustar, preciso ter paciência com ele. Ana Tereza, já tem os outros volumes? Acho que ainda não, né? Eu não acompanhei no site da Luz da Letra. Já tem esses outros? Tu tá sabendo? Vitor já te comentou? É da Luz da Letra, ó. Ciência e Filosofia. Aqui é para quem quer estudar, tá? Não é um... Ciência e Filosofia. São 4 volumes. Sei que eles traduziram o primeiro, assim, o volume, que é o primeiro volume, que é o Mundo Físico. Esse é o primeiro de uma série de 4 volumes, que reúne as investigações sobre a natureza da realidade apresentada nos textos científicos, filosóficos, tal, budistas. É um ambicioso projeto que o Dalai Lama está patrocinando. Mas não é ele que escreve. Quem escreve é o Trupten Jimpa.
A Ana Teresa respondeu, não sei, acho que não tem ainda. Eu acho que não, isso aí leva muito tempo para traduzir esses livros. Siddhartha, voltamos, né? Eu me passei ali. Siddhartha, há muito tempo, observava as atividades internas da corte real. Cada oficial tinha interesse em proteger e fortalecer seu próprio poder, não em aliviar o sofrimento daqueles necessitados. Ele tinha visto a poderosa conspiração de um contra o outro e não sentia nada além de aversão aos políticos. Sabia que mesmo a autoridade do seu próprio pai era frágil e restrita. Um rei não possuía verdadeira liberdade, mas sim era um prisioneiro da sua posição. Então, como eu disse, uma hora eu vou trazer assim, como é que era o aspecto geográfico assim, da situação. O Suddhodana era um dos 16 reinos, assim, governos, assim, tipo estados, assim, mas eles tinham que prestar contas para outros que estavam acima dele. Então ele não era bem um rei, ele era meio que um conde, assim, um governador, assim, para nós aqui. Seu pai sempre fora consciente das muitas ganâncias e corrupções oficiais, mas era forçado a contar com estes mesmos indivíduos para manter a estabilidade do seu reino. Siddhartha percebeu que, se estivesse no lugar do pai, teria de agir do mesmo modo. Então, a consciência dele, né? Ele não vai dizer que... Ele percebe que, se ele entrar para esse lugar, ele vai agir da mesma maneira. Compreendeu que apenas quando as pessoas superassem a ganância e a inveja em seus corações, as condições poderiam mudar. E assim, seu desejo de buscar um caminho de liberação espiritual se reavivou. Yasodhara era brilhante e intuitiva, compreendia as preocupações de Siddhartha e confiava que, se ele resolvesse procurar o caminho da liberação, acabaria encontrando. Era, contudo, bastante pragmática também. Uma tal busca levaria meses, mesmo anos. No meio tempo, o sofrimento continuaria diariamente a se desdobrar por toda a parte. E assim, ela acreditava ser importante responder imediatamente no momento presente. Ela discutiu com Siddhartha formas de aliviar o sofrimento dos membros mais pobres da sociedade. Vinha realizando um trabalho engajado por vários anos. E seus esforços reduziram a miséria de algumas pessoas, o que trouxe um pouco de paz e felicidade ao seu próprio coração também. Yasodhara acreditava que, com o suporte amoroso de Siddhartha, poderia continuar tal trabalho por um longo tempo. Então, olha a importância. Eu acho muito legal trazer esse aspecto assim. De Kapilavastu, vinham levas de todos os tipos de víveres e servos para prover as necessidades do casal durante o verão. Siddhartha e Yasodhara devolviam a maioria dos servos, retendo apenas alguns para atendê-los com os jardins, cozinha e zeladoria. E, é claro, retinham os serviços de Shana. Shana era o braço direito deles. E Yasodhara organizou sua vida diária tão simples quanto possível. Pessoalmente, entrava na cozinha para orientar a preparação das refeições frugais, agradáveis a Siddhartha, e cuidava dos seus trajes com suas próprias mãos. Ela pedia orientação do esposo quanto aos projetos de ajuda a que pretendia dar continuidade quando retornassem à capital. Siddhartha compreendia a necessidade da esposa, engajar-se na ação social e jamais falhou em expressar todo o seu apoio. Devido a isso, Yasodhara colocava ainda a mais profunda confiança em seu marido. Paramos? Viram a importância? Que é a importância de estudar o budismo? A importância de estudar estruturas que rompem com a forma de pensamento? Bora lá fazer uma prática?
Façam algumas inspirações profundas pelas narinas. Soltem pela boca. A importância de soltar pela boca, a gente já comentei, a liberação da ocitocina, né? Quando o ar passa nos lábios. Mas é preciso que ele passe por pelo menos 6 segundos. Um beijo deve demorar em torno de pelo menos 6 segundos. Esse toque, porque nos lábios tem todos os sistemas nervosos que vão ativar o sistema nervoso parasimpático. Mas ele só acionado e liberado a ocitocina após 6 segundos. Veja que a gente vai sentindo isso no corpo. Se é possível perceber isso. E perceba que a gente estava numa situação antes de aceleração e agora é repouso. Todo o universo é feito por aceleração e repouso. Imagina o universo como uma elipse. Na borda mais longa, aceleração, desaceleração, na parte mais curva, nas pontas. E novamente aceleração, novamente repouso, desaceleração. A questão é a gente perceber em qual estágio a gente está e agir de acordo com esse estágio. Em momentos de aceleração, acelera. Em momentos de desacelerar e repouso, repouso. A vida é uma constante elipse. Nada se mantém em aceleração constante para sempre. Nada se mantém em repouso constante. A única coisa constante é a sua transformação. Então, nesse momento, eu apenas observo o estado de repouso. E eu me mantenho nesse estado, apenas observando qualquer coisa que surja, sem pressa. Para quem vai permanecer, permaneça. Para os demais, que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa quarta e até amanhã, quinta-feira.